Então, muito boa tarde a todos, pessoal. Estamos dando início aqui ao nosso primeiro webinar da empresa Aplicare. O nosso tema hoje é normas de segurança de embalagens para alimentos e para produtos de higiene. Nós vamos conversar aí sobre as principais normas que estão sendo utilizadas no Brasil nesse segmento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanham aqui na nossa plataforma, os envolvidos na organização do evento, a Carla, que aqui está nos dando um apoio, e nós esperamos também que estejam todos bem na medida do possível, né? Nós estamos todos em um momento bem delicado e que realmente a gente tem que reinventar. Então, é importante aproveitar esse tempo, esse momento de quarentena, para a gente atualizar os nossos conhecimentos, compartilhar informações. Antes de nós iniciarmos, eu queria dar algumas instruções aqui para o nosso webinar. Tá? Primeiro, vou pedir que os participantes fiquem com o microfone de vocês no modo mudo, quem não tiver, tá? As dúvidas, nós temos um espaço ali de questionamentos, né, que algumas pessoas já colocaram as suas opiniões por ali, algumas questões, né, podem enviar por ali, a gente vai estar acompanhando e a gente vai tentar, ao longo do webinar, aí, estar respondendo algumas questões mais direcionadas para o final dele. Caso nós não conseguimos responder todas, vocês podem enviar essas questões ali para o e-mail de contato da Aplicare, que a gente vai estar respondendo essas dúvidas aí por e-mail também. Nós vamos emitir os certificados da apresentação e também a apresentação no formato PDF para vocês, que ela vai ser enviada por e-mail e a Carla vai estar disponibilizando em até 7 dias, certo? Vamos lá, então. Então, pessoal, deixa eu só pedir licença para apresentar um pouquinho a Aplicare para vocês, né? A Aplicare é uma empresa de consultoria, ela nasceu da necessidade aí vivenciada pelos seus fundadores em relação à mão de obra especializada na área de consultoria e treinamento no mercado de embalagens, né? Então, eles tiveram aí a sua carreira desenvolvida nesse mercado e, com base nessa necessidade, fundaram a Aplicare. Então, a Aplicare hoje é uma empresa de consultoria para sistemas de gestão, assessorias também nas áreas técnicas, produtivas e aplicação de embalagens, e trabalhamos também com treinamentos abertos, in company e online. Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês, então, eu vou até ligar um pouquinho a câmera aqui para vocês me verem, dar um oizinho para todo mundo, tudo bom? Eu sou a Fabiana, então. Sou apresentadora de hoje aqui do nosso webinar. Sou graduada em Química, tenho uma pós-graduação em Gestão da Qualidade, Competitividade e Certificações e sou auditora líder das normas ISO 9001, FSSC 22000 e também da 14001 e trabalho hoje com consultorias e auditorias na IFS, PEC Security, na BRCGS também, além de trabalhar nas áreas técnicas também, tá? Vou deixar a câmera desativada aqui, porque eu sou um pouco envergonhada. Vamos lá, certo? Deixa eu passar aqui a apresentação. Então, o escopo das nossas normas de atuação é a IFS, PEC Security, né, que nós trabalhamos, a Aplicare, a BRCGS, a FSSC 22000, tanto no escopo de embalagens quanto alimentos, né? E as normas ISO 14001, 9001 e 22000. Qual foi a nossa motivação para o tema, pessoal? Por que a gente buscou esse tema? Já era um tema que eu já tinha vontade há muito tempo de fazer algum evento sobre ele, porque muitas empresas de embalagem, a gente escuta aquele questionamento, Fabiana, qual norma eu devo certificar? Né? E a gente percebe também uma preocupação cada vez mais constante com a segurança do consumidor, e com base nisso, se tem um aumento considerável dos requisitos de segurança de alimentos nos processos de produção de embalagem. E também é importante a gente divulgar informações sobre essas normas reconhecidas pelo GFSAI, né, para tanto a aplicação de embalagens para alimentos quanto para produtos higiênicos. Então, a gente vê muito, né, esse ano a gente teve alguns exemplos aí que foram bem negativos em relação à segurança de alimentos, como o caso da cervejaria Baker, né? Agora a gente está vivenciando aí uma pandemia, né? Que não tem muito, a questão de alimentos não está muito envolvida, mas está relacionada com a saúde, né? Da população em si. E a gente acredita que isso tudo vai ter uma motivação muito maior para programas de segurança do produto,
como os procedimentos em atuação de emergência, né? A gente já percebeu muito as empresas de alimentos muito preocupadas, como que a indústria de embalagem vai garantir que a embalagem não vá para o seu cliente com algum tipo de perigo, algum tipo de contaminação, ou até mesmo com o vírus, né? Então, aí veio essa motivação. Sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre as normas que são aprovadas pelo GFSAI, as mais utilizadas no Brasil para embalagens, né, que é a FSSC 22000, a IFS PEC Secure e a BRCGS Packaging Materials. Quais são os tipos de auditoria? Quais são os requisitos para certificação? Quais são os tipos de constatações? As formas também de aprovação nessas auditorias, né, os requisitos para aprovação. E também a gente vai passar pelos requisitos, claro, de uma forma macro, né? A gente tem normas aí com muitos requisitos, então a gente vai passar por eles para a gente entender a diferença ou a similaridade entre as normas, certo? Antes de mais nada, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre o Global Safety Initiative, que é uma iniciativa de CEOs varejistas internacionais. Ele foi criado em maio de 2000, é uma entidade sem fins lucrativos, né? E o objetivo dessa entidade é reforçar a segurança de alimentos na cadeia, fortalecer a confiança dos consumidores, né? E um ponto bem interessante aqui, reduzir custos redundantes em auditorias. Então, evitar, por exemplo, com um fornecedor de embalagem, ele tenha, por exemplo, 4 auditorias dentro do ano com o mesmo escopo, né? Então, a intenção foi trabalhar com normas que sejam harmonizadas, né? Que apesar dessas normas serem diferentes, elas possuem requisitos próximos, requisitos parecidos, elas estão dentro de um mesmo contexto, seguem um checklist do GFSAI. E dentro também do GFSAI existem grupos varejistas internacionais, por exemplo, o Carrefour, a Tesco, o Walmart, a Cargill, a Mondelez, Danone, PepsiCo. E dentre os trabalhos do GFSAI é fazer o reconhecimento de normas, né? Esse reconhecimento de normas serve para que a gente possa escolher uma norma de certificação e que essa norma seja aceita por diversos segmentos, aí, diversos clientes aí da indústria de embalagem, né? Então, o GFSAI ele tem um checklist, onde tem os seus requisitos para benchmarking, para que as normas sejam reconhecidas, e ele faz esse processo de reconhecer a equivalência das certificações. Então, mesmo não sendo iguais, essas normas têm fundamentos equivalentes. Então, por isso que a gente vai entender um pouquinho, já começa a entender o porquê da ISO 22000, né, ela não estar aqui nesse contexto. Essas aqui são as normas que são aprovadas pelo GFSAI, e elas, dentro delas, elas têm vários escopos, né, e a gente vê que a ISO, por exemplo, elas não estão aqui. A gente vai entender um pouquinho aqui esse contexto, por que as normas não estão aqui. A ISO, falando da ISO 22000, que é uma norma de segurança de alimentos. E aí nós temos também, pessoal, o sistema de gestão de segurança de produto, né? O que é esse sistema? Qual é o objetivo de um sistema de gestão de segurança de produtos para embalagens, para alimentos e para produtos higiênicos? O objetivo é estabelecer requisitos, procedimentos para a fabricação de uma embalagem segura, com qualidade, autêntica, né? Livres de fraudes, adulterações, falsificações, e atendendo a requisitos aplicáveis. Esses requisitos aplicáveis são tanto de clientes quanto requisitos legais. Então, é muito forte realmente as questões relacionadas a atendimento a requisitos legais, né? E as questões relacionadas a atendimento a requisitos de clientes, atendimento às especificações, por exemplo, né? E entre as normas utilizadas no mundo aí para embalagem, a gente tem também a SQF, que é uma norma que ela tem escopo para embalagem também, e ela está chegando aos pouquinhos aí no Brasil. Agora a gente não escuta falar tanto dela, mas já tem algumas empresas que já estão buscando entender melhor esse contexto dessa norma. Quais são os pilares, pessoal, de um sistema de gestão de segurança do produto, né, ou de alimentos? Primeiro pilar é qualidade, né? Então, assim,
o sistema de gestão de qualidade, eu sempre comento, a gente não consegue fazer um produto seguro sem ter qualidade, principalmente quando eu falo de embalagem, né? Muitos requisitos de embalagem, eles são atrelados à segurança do produto. Então, o requisito, por exemplo, de uma boa vedação, de uma barreira na embalagem, apesar de serem requisitos de qualidade, ele está atrelado às questões de segurança do produto também, né? Da preservação do produto. Então, é muito importante. Então, em algumas normas, vocês vão verificar que o sistema de gestão da qualidade, ele está explícito, né, como é o caso da BRC e o caso da IFS, e no caso da FSSC, ele está sendo solicitado também de uma forma mais implícita, e também a FSSC, ela tem um outro programa, que é o FSSCQ, onde ela incorpora a ISO 9001 como um sistema de gestão da qualidade. Mas elas todas elas acabam cruzando as questões de qualidade. Depois, PPRs e BPFs, né, que são as boas práticas de fabricação. No caso da FSSC, a gente tem o programa de pré-requisitos, a ISO TS 22002/4. Todas as normas, pessoal, trabalham com gestão de riscos, né, análise de perigos e riscos. Então, todo o contexto da norma, todas as aplicações que a gente vai fazer dos programas, ele vai ser baseado em risco. Além de nós termos, né, também é um requisito de norma, a análise de perigos, né, conhecida como APPCC, né, cada norma, ela traz esse contexto de gestão de perigos, porém, algumas têm alguns requisitos específicos para ele. A maioria das pessoas conhecem como o HACCP, que é muito difundido no sistema de gestão de segurança de alimentos. Depois nós temos a defesa do produto e a prevenção de fraudes, né, que são conhecidos como Plano Food Defense, e a prevenção de fraudes no produto, na matéria-prima. Temos como pilar também o atendimento a emergências, né, como é o caso agora dessa pandemia, incêndios, alagamentos, né, desabastecimento, como que a empresa vai lidar com essas situações. Atendimento a requisitos legais e requisitos de clientes também, né, especificações técnicas. E a parte de liderança, pessoal, aqui é muito importante, o comprometimento da liderança, o comprometimento da alta direção, né? Esse é um dos pontos mais importantes para a implantação dessa norma, de qualquer uma dessas normas, sistema de gestão. Eu fiz um levantamento para vocês, para que a gente pudesse entender um pouquinho a diferença entre as normas, né, entre a quantidade de certificados emitidos de cada norma. A BRCGS e a FSSC, elas têm o banco de dados abertos, né? Então, aberto. Então, qualquer pessoa pode ir lá e verificar quantas normas, quantos certificados essa empresa, a IFS emitiu, quais são a FSSC, quais são as empresas. A IFS, ela já tem o banco de dados fechados, né? Então, precisa se fazer um cadastro, fazer um pagamento para poder ter acesso. Ou para autoridades locais, ela libera o acesso também. Eu não consegui mais ter acesso ao banco de dados. Mas a gente tem, por informação do site da IFS, que ela tem 16.800 normas no mundo, tá? Empresas certificados emitidos. A FSSC, 23.125 certificados e a BRCGS, 29.908 certificados. Agora, isso em todos os escopos, tá, pessoal? Sem separar alimentos, transportes, embalagens, em todos os escopos. Agora, falando do Brasil, a gente tem a FSSC com 519 certificados emitidos e a BRCGS com 185. A IFS eu não consegui ter essa informação, então a partir de agora é FSSC e BRC. Isso em todos os escopos. Falando do Brasil, nível de embalagem, certificados de empresas de embalagem, a FSSC ela tem 105 certificados, a BRCGS ela tem 24, e a IFS, tá, pelo conhecimento que nós temos ali, até com a própria Carolina, eu fiz esse questionamento para ela, que é a representante da IFS no Brasil, ainda não tem empresas certificadas na norma IFS-PEC. O que tem muitas empresas trabalhando é no programa Global Markets, né, que é um programa que foi implantado também pelo GFSAI,
e todas essas normas, elas acabaram também aderindo a esse programa. Ele é um programa que ele visa reduzir os riscos na cadeia de segurança de alimentos, e ele foi desenvolvido para pequenas empresas ou empresas que ainda não estão com o sistema de gestão tão implementado. É um processo de melhoria contínua. Ele não é uma certificação, mas ela é uma avaliação reconhecida com base em uma norma, que ela pode ser com base na FSSC, com base na BRC, com base na IFS, e a IFS realmente tem muitas empresas no Brasil que hoje possuem essa avaliação do programa Global Markets. O programa Global Markets ele não é a certificação, ele é um início da certificação, vamos dizer assim, e ele tem alguns níveis, né? Começa no nível básico, onde a gente implanta aí cerca de 35% dos requisitos da norma, e dependendo do cliente que aderiu a esse programa, ele também coloca alguns requisitos próprios. Nós temos o nível intermediário, onde ele alcança em torno de 65% das normas, e o avançado já seria a certificação da norma. Então, empresas certificadas de embalagem no Brasil, a gente ainda não tem conhecimento que tenham, mas no programa Global Market já tem várias empresas IFS que estão certificadas. Agora, essas 105 da FSSC e 24 da BRCGS, elas são empresas com a certificação dos institutos. Vamos para o próximo. E agora sim, então, a gente vai entrar aí nas questões, conhecendo um pouquinho cada norma, né? Então, a FSSC, ela é uma fundação holandesa, né, sem fins lucrativos, que ela administra e detém um esquema de certificação, né? Por que é chamado esquema de certificação dessa norma? Porque ela é um conjunto de uma norma ISO 22000, né, mais a ISO TS 22002/4 para embalagem e mais os requisitos adicionais da FSSC. Então, por isso que eles chamam um esquema. E dependendo do escopo, a norma vai mudar e a aplicação de alguns requisitos especiais também muda, né? Então, ela foi reconhecida pelo GFSAI em 2010, e em 2012, acrescentou o escopo de embalagens aí na sua certificação. Um pouquinho da linha do tempo aqui da FSSC, e agora eu vou entrar naquela questão que a gente estava falando da ISO 22000, né? Por que a ISO 22000, quando ela foi lançada, o que aconteceu? Ela era para ser a grande norma aí de segurança de alimentos, né? De sistemas de gestão de segurança de alimentos. E uma norma muito bem elaborada, né? Então, estava se esperando muito aí a aprovação dessa norma, a publicação. Porém, o que aconteceu, né? A ISO 22000, ela deixou muito em aberto os requisitos de PPRs, né? As boas práticas de fabricação. Então, ela não foi específica aí nas questões de boas práticas de fabricação, até por ser uma norma de sistemas de gestão, né? Então, ela acabou tendo esse ponto. E o que aconteceu? O FSSC, em 2009, lançou o seu site querendo usar a ISO 9001 com uma combinação aí de normas para PPRs. E ela começou com o PAS aí em 2008, e aí com esse processo ela levou a norma para reconhecimento do GFSAI e a norma foi totalmente reconhecida. Em 2012, incluiu o escopo de embalagens, né? E em 2015, ela foi incluído o módulo de qualidade, né, que é aquele módulo onde eu consigo certificar o meu sistema de gestão da 9001, né, na mesma auditoria da FSSC 22000. E aí, o que eu tenho? Eu tenho um sistema chamado FSSC-Q. Nós vamos ver ele um pouquinho mais aqui para frente. Em 2017, foi publicada a versão 4 e logo depois a 4.1. Em 2018, a ISO 22000, versão 2018, foi publicada, e em 2019, então, foi publicada a versão da FSSC 22000, versão 5, né, que é a versão que está atualmente em vigor. As empresas, nesse ano, elas estão passando aí pelo processo de migração aí da versão 4.1 para a versão 5. E a FSSC no Brasil, pessoal, ela começou, logo que ela foi publicada, a gente já teve aí a Cargill, né? A Cargill faz parte aí também do GFSAI, a gente já teve a Cargill aí se certificando logo depois
do coco, a Danone, né, e assim por diante. Então, logo que ela foi publicada, aí ela já foi sendo inserida aqui no Brasil. E as indústrias de embalagens também já começaram ali em 2014, né, que ela foi publicada em 2012, já começaram aí a fazer as suas certificações também. Então, ela foi uma das primeiras normas aí que começou a entrar no Brasil aí no segmento de embalagem. Os escopos da cadeia de abastecimento, então, ela vai desde da produção primária até o transporte, inclui também serviços de alimentação, né? Então, para cada categoria, nós vamos ter alguns requisitos específicos, a gente vai ver eles ali na frente. E é importante, pessoal, que esse ponto que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, é um ponto diferencial da FSSC para as outras normas, que nós vamos falar hoje, né? A FSSC, ela é uma norma para certificação de produtos para alimentos, né? Então, esse textinho aqui, essa tabela, eu peguei até do próprio documento da FSSC, né? Que ela diz aqui, por exemplo, a declaração do escopo, né? Ela tem que ser materiais para as indústrias de alimentos, embalagens, palitos, caixas de papelão, mas para a indústria de alimentos. Ali vocês viram que tem ali para o produto químico, produto medicinal, alimentos, produtos de higiene, não é aceitável, né? Então, ela certifica apenas produtos para alimentos. Então, isso é um ponto que eu chamo a atenção, porque a gente sabe que muitas empresas de embalagem, elas também fabricam outros segmentos, né? E um segmento que tem muitos requisitos também são os segmentos de produtos higiênicos, né? Então, a gente sabe que algumas empresas de produtos higiênicos já estão cobrando algumas certificações aí das empresas de embalagem, né? Então, é importante saber disso na hora da escolha da norma que vocês vão se certificar. Dentro da FSSC também, ela tem as categorias de produtos, tá? De atividades que vão estar incluídas no escopo. E dentro dessas atividades, quais são os documentos aplicáveis, né? Então, por exemplo, ali, criação de animais para carne, ovos, leite, mel, é a ISO TS 22002, a ISO 22002/3, a ISO 22000 e a FSSC 22000, os requisitos adicionais. E aí, até chegar aqui no nosso escopo, aqui, que é o escopo, que é a categoria I, que é a produção de embalagem de alimentos e materiais de embalagem, né? Então, ele serve para todas as atividades aí relacionadas a embalagens para alimentos, por exemplo. Não só a embalagem em si, pessoal, né? As rolhas, as tampas, aquele zíper que vai em contato direto com o produto interno, aquelas válvulas que são usadas nas embalagens, por exemplo, né? Então, para esses produtos, ela também faz a certificação. Tá? O esquema FSSC, então, o esquema padrão, vamos dizer assim, ele é um esquema que ele é composto pelos PPRs, que são as boas práticas de fabricação, né? Então, esse esquema é a ISO TS 22002/4 para embalagens. Essa norma, ela já tem na versão traduzida, tá, pessoal? Até, inclusive, ela foi traduzida o ano 2018, e houve um equívoco aí na tradução, né? Então, a gente já fez até, deu entrada na BNT solicitando uma correção, uma reavaliação, porque a tradução da norma, ela veio a questão de estiletes, né? Aqueles estiletes que são utilizados para cortar plástico, papel, papelão, enfim, que não poderia ser utilizado. E, na verdade, o que não pode ser utilizado é estilete de lâmina quebradiça, né? Aquele que as pessoas vão cortando aí à medida que vai perdendo o fio aí da lâmina. Esse é o que não pode. Mas se a gente olhar na tradução da norma, não devem ser utilizados estiletes, né? Isso gerou um ponto. Até uma cliente minha falou, Fabiana, quando era em inglês podia, agora em português não pode. Não, calma lá, vamos ver o que aconteceu. Mas essa é a norma, a ISO TS 22002, ela está disponível. A aquisição dela tem que ser comprada, ela não é free, tá? Então, vocês precisam entrar no site da BNT e fazer a aquisição dessa norma. A ISO 22000, que é a norma genérica aí de sistema de gestão de segurança de alimentos, então ela vai se aplicar para todos os escopos. E os requisitos adicionais da FSSC 22000. Os requisitos, toda a documentação do esquema da FSSC 22000,
ela pode ser buscada, baixada gratuitamente no site da FSSC. E é importante, eu chamo a atenção, que a FSSC, ela publica de vez em quando, vamos passar aqui, as Decision Lists, né? O que são essas Decision Lists? São decisões aí do comitê de stakeholders, das partes interessadas, né? Onde eles publicam requisitos novos, né? Mesmo sem ter feito uma alteração da norma. Então, por exemplo, teve um que foi publicado agora em março aqui, que eu estou mostrando para vocês, esse aqui foi publicado em março, né? E esse requisito aqui, ele já vai estar, ele já tem requisitos aqui, ó, que a aplicação é imediata, né? Então, ele, em muitos casos, não tem tempo de transição. A partir do momento que a empresa, que foi publicada a decisão do conselho, ela já está valendo. A gente teve muitos casos de empresas aqui no Brasil que tiveram não conformidades aí por não estar acompanhando as decisões do conselho e tinham requisitos que não foram aplicados. Então, é importante ficar atento a isso também na FSSC. E aí, pessoal, o esquema FSSQ, ele vai englobar todas as outras normas que nós conversamos antes, mais a ISO 9001, né? Então, que é a norma de sistema de gestão da qualidade. O que é um ponto muito importante aqui que eu comento da FSSC? A integração, para quem já tem um sistema 9, 14, né, até mesmo quem já é 22.000 implementado, a integração desse sistema de gestão, por causa do anexo SL das normas, ele ficou muito mais fácil, né? Então, é importante que levar isso em consideração, se a empresa já é certificada ISO 9001 na hora de escolher, né? Porém, o que pode acontecer é a questão de escopo, né? Muitas vezes tu tem um escopo para 9 e esse escopo precisa ser adequado para a FSSC 22.000. E aí a gente tem que avaliar com a certificadora, né, essa questão dos escopos adicionais, se vai auditar, né, os demais escopos só para 9, como é que vai ficar essa situação? A gente está com uma questão assim, resolvendo isso agora também. Um escopo mais amplo, para a FSSC ele vai ser reduzido o escopo para alimentos. E aí, como nós ficamos com os demais itens, né? Então, essa questão precisa ser tratada com a certificadora. Ela vai avaliar, fazer avaliação. E aí, pessoal, a Decision List já comentei, como é que funciona o processo de certificação da FSSC? Então, para quem já é certificado na norma ISO 9001, ele segue um processo similar, né? O ciclo de auditoria são de 3 anos, né, também. Então, a cada 3 anos tem uma recertificação. Porém, ela tem um ponto que eu acho muito interessante, tá? Ela começa com uma auditoria fase 1. Essa auditoria fase 1 é uma auditoria documental, vai ter uma visita à planta para avaliar de uma forma macro a planta, as instalações, porém a intenção é ver como que o teu sistema de gestão foi concebido, né? A intenção é verificar se como foi desenhado, como foi realizado o atendimento aos requisitos da norma dentro do teu sistema de gestão. É como se fosse, pessoal, uma auditoria de diagnóstico. Por quê? Dentro dessa auditoria fase 1, vão sair pontos para que vocês façam a adequação que podem virar não conformidade na fase 2, né? Que se não forem tratados, vão ser pontos de não conformidades na fase 2. Então, é bem interessante isso para quem está começando e vocês têm um tempo de 6 meses entre a fase 1 e a fase 2. Então, se a empresa já foi bem na fase 1, já está segura, já pode chamar a auditoria fase 2, que é a auditoria completa, né? Que essa, agora, se ela precisa de um tempo para adequação, ela tem 6 meses. Passou 6 meses, aí sim precisa começar o processo todo novamente, né? Aí se perde o que se tinha feito. Porém, pessoal, a FSSC, ela tem como obrigatoriedade, tá? A auditoria não anunciada, né? Que é aquela auditoria sem agendamento, auditoria surpresa, o auditor bate na porta, oi, vim auditar, vamos lá, né? E ele tem 1 hora para entrar no processo de produção. Então, dentro das auditorias de manutenção que vocês vão ter, vocês precisam escolher uma delas para ser não anunciada. Então, quando faz o contrato com a certificadora, né, já está
é dentro do contrato essa condição. E vocês já escolhem, vocês vão dar algumas datas, por exemplo, que a empresa vai estar em férias coletivas, não vai estar trabalhando, e demais situações aí que possam impactar, feriados, né, que possam impactar, e a certificadora vai escolher aí esse prazo. O que a gente tem percebido é que elas acontecem aí entre 4 meses antes até a data do vencimento do certificado, é o que a gente tem acompanhado na auditoria não anunciada, tá? E não é muito antes também, né? Até porque vocês podem ter situações para tratar da auditoria anterior, né? O que é importante aqui na fase 1, acredito que eu não tenha falado aqui na primeira, é que todo o sistema precisa estar implementado. O PDCA de vocês já deve ter sido rodado, né? O que isso quer dizer? Eu já tenho que ter feito a minha análise crítica do sistema de gestão e eu já tenho que ter feito a auditoria interna, né? Então, a gente já tem que ter rodado aí todo o PDCA, o plano APPCC ou o plano de controle de perigos, ele tem que estar implementado também, né? Já com todo o processo validado. Então, o teu sistema tem que estar pronto para chamar a fase 1, porque senão talvez vocês tenham também muitas adequações para a fase 2 e percam esse prazo aí de 6 meses, né? Então, quando tudo estiver pronto, quando o sistema puder ser auditado todos os requisitos, aí vocês chamam a auditoria fase 1. Vamos falar um pouquinho das constatações, né? Nas constatações, ela difere um pouquinho da sistemática da 9, tá? Então, ela vai ter a não conformidade menor, a maior e a crítica. E a FSSC, ela não tem oportunidade de melhoria, mas nem observações, né? Nenhuma norma aqui que a gente vai tratar hoje tem. Porque se entende que atende ou não atende o requisito. Se não atende, não é observação, é não conformidade menor, né? E oportunidade de melhoria, se entende que é uma consultoria. Então, auditor é auditor, consultor é consultor, né? Até para não ter aquela situação que às vezes as pessoas reclamam, vem um auditor esse ano, dá uma oportunidade de melhoria, ou uma observação. A gente vai lá, atua, né? Faz a modificação conforme o auditor solicitou, veio outro auditor no ano seguinte, não, dessa forma não está legal. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o auditor, ele avalia a conformidade e o consultor dá sugestões. Então, essa é a diferença e já começa por aí. Vamos falar um pouquinho de cada tipo de não conformidade. Então, a menor, né, aquela que não afeta a capacidade do sistema de gestão para alcançar os resultados pretendidos. Isso quer dizer, são não conformidades pontuais, são falhas de atendimento, né? Geralmente as não conformidades menores, alguns exemplos aqui, requisitos de falhas de atendimento às regras de boas práticas de fabricação, por exemplo, falhas em registros, né? Algumas situações de limpeza acontecem. Não conformidade menor, aquela que afeta a capacidade do sistema, desculpa, maior, né? Aquela que afeta a capacidade do sistema de gestão de alcançar os resultados pretendidos. Essa não conformidade maior aqui, ela não é que ela tem impacto na segurança de alimentos, ela pode ter impacto. Então, por exemplo, uma obra, eu estou fazendo minha produção de embalagem e fiz uma ampliação. E fiz essa obra de ampliação sem avaliar os riscos dessa obra de ampliação e sem tomar medidas para conter a contaminação. O pessoal está quebrando a parede aqui do lado e eu estou produzindo as minhas embalagens aqui do outro, sem nenhuma proteção. Então, quer dizer, o meu produto ele pode estar inseguro, ele pode ter um impacto. Nesse caso aqui, tá, precisa se mandar um plano de ação, né, um prazo de 28 dias para se fechar aquela não conformidade. A não conformidade tem que estar fechada. E a FSSC também, ela comenta que a certificadora deve avaliar a necessidade de uma auditoria de follow-up, né? Geralmente o pessoal faz um follow-up nesses casos de não conformidade maior. E a não conformidade crítica, pessoal, é aquela que tem impacto direto na segurança de alimentos sem ação apropriada pela organização. E ela é observada durante a auditoria ou quando a legalidade ou a integridade da certificação está em jogo. E aí ela tem a suspensão do certificado. Então, esses casos aqui de não conformidades críticas
São aqueles casos, por exemplo, de fraude de produto, são aqueles casos, por exemplo, produto potencialmente inseguro sendo liberado, né? Então, muita atenção aos controles de PCCs, PTROs. Eu, durante a minha auditoria, eu constatei que estava em cima da máquina, passando uma tubulação com vazamento de óleo, né? E aquele produto estava sendo enviado para o cliente, pingando óleo em cima, ele pode ser uma não conformidade crítica, né? Então, esse caso tem que ser enviado um plano de ação em até 14 dias, e a auditoria tem que ser completa, reagendado tudo novamente entre 6 semanas e 6 meses, nesse caso aqui, nessas situações. Agora vamos dar uma olhadinha nos requisitos, né? Nos requisitos aí da ISO TS 22002/4. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, abrir as perguntas aqui para a gente ver o que o pessoal tem aqui. Tudo certo. Aqui. Ótimo. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho os requisitos, quais são os requisitos tratados aqui na ISO TS 22002/4, né, que são as boas práticas de fabricação. Então, aqui ele vai falar de padrões para o ambiente interno e externo das empresas, né, a questão dos arredores, né, a questão de descarte de resíduos, a questão de paredes, pisos, vedações. Vai falar de equipamentos, né, do desenho sanitário dos equipamentos, vai falar de utilidades, então aí nas utilidades nós temos toda a parte de ar comprimido, né, a parte de água, que muitas vezes são utilizadas, qualidade do ar, a iluminação, o fornecimento de água, vai falar sobre descarte de resíduos, né, então toda a parte de descarte de resíduos, e entra aqui também a parte de destruição de materiais impressos, né? Ela tem requisitos para materiais impressos, a parte de limpeza e manutenção dos equipamentos, então nós vamos ter requisitos aí para limpeza, procedimentos de limpeza e manutenção agora dos equipamentos, a gestão de materiais e serviços adquiridos, então toda a parte de gestão de fornecedores, gestão de prestadores de serviço, prevenção da contaminação cruzada, então nós vamos falar aí de controle de contaminação química, né, materiais, tintas, vernizes, lubrificantes, materiais de limpeza que são utilizados, a contaminação física, né, os vidros, os objetos metálicos, os objetos perfurantes, cortantes, a questão das aparas também, o uso de aparas, nesse ponto aqui da contaminação física que a norma diz, deve ser proibida a utilização de estiletes, né, a norma traduzida, que é um ponto que a gente está aí tratando. E também a contaminação microbiológica, né, a contaminação que pode estar vindo aí do ar ambiente, que pode estar vindo das pessoas, que pode estar vindo da limpeza do ambiente, então esses pontos são tratados. Depois as questões de limpeza, controle de pragas, né, limpeza do ambiente, controle de pragas, higiene pessoal e instalações, então as instalações para funcionários, vestiários, sanitários, né, toda a parte de higiene pessoal das pessoas, uniformes, a parte de retrabalhos, então ela tem um específico aqui, um item específico para retrabalhos, né? É importante sinalizar que aqui, pessoal, um ponto que a gente tem bastante dificuldade nas empresas é nós termos a rastreabilidade de retrabalhos, é um ponto que dá bastante não conformidade nas auditorias. Então, por exemplo, eu tenho uma situação que houve um retrabalho, o material ficou separado para fazer uma avaliação. Como que eu sei que quando eu for rastrear o meu produto, que esse material ficou segregado e houve essa separação, né? Houve um retrabalho, o material foi ressoldado, esse é um ponto que gera bastante não conformidade. Outro ponto também que gera bastante não conformidade é a questão da rastreabilidade de aparas, né? Tintas de retorno, materiais de retorno que voltam e retornam para a produção, bobinas, sobras de bobinas, então esse é um ponto aí que gera bastante também não conformidades nesse ponto de retrabalho, rastreabilidade também. Vai ter os requisitos para armazenamento dos produtos e para transporte,
os procedimentos de recall, recolhimento das embalagens, né? A parte de comunicação com o cliente, e ela fala aqui também de defesa do alimento e bioterrorismo. Mas vocês vão ver que a FSSC, ela tem um requisito específico lá nos requisitos adicionais, né? Que fala sobre food defense e food fraud, que é os pontos tratados aqui nessa questão. Vamos para o próximo aqui. Os requisitos da ISO 22000, então, pessoal, né? O ISO, a norma, ela já está harmonizada conforme o anexo SL, né? Então, a gente vai perceber que os requisitos da 9, da 22 e da 14, eles são nos mesmos capítulos, são os mesmos requisitos, né? Vai mudar o contexto e, basicamente, o capítulo que tem uma mudança drástica, assim, em relação aos requisitos é o capítulo 8, que é a parte de operação de todas as normas. Então, nós temos aqui o contexto da organização, né, que é onde a organização identifica as partes interessadas, identifica o seu contexto, porém aqui, quem fez isso para 9001, consegue integrar com a 22, né, e vai fazer o quê? Vai ter o olhar para a segurança de alimentos, né, agora o teu foco não é mais a estratégia da organização, não são... Agora, o teu foco é estratégia, mas com um olhar de segurança de alimentos. Aí, o capítulo sobre liderança, né, onde vai falar aqui também sobre o líder da equipe de segurança de alimentos, vai falar sobre a alta direção, a parte de planejamento, onde nós vamos ter aí a gestão de riscos, os objetivos, a parte de apoio e suporte, né, as competências, as estruturas, a parte de controle de informação documentada. E aí, na parte 8, a operação aqui que difere, né, que ela é bem voltada para a segurança de alimentos. Então, aqui nós vamos ter requisitos de rastreabilidade, requisitos de recolhimento e recall, a prontidão e resposta a emergências. A gente vai ter aqui o nosso plano de controle de perigos. Então, aqui, né, que a norma agora é o nome do HACCP, que nós chamamos, ela chamou de nome de plano de controle de perigos, né, porque controla tanto os PCCs quanto PPROs e também faz uma verificação dos PPRs. A parte de avaliação de desempenho, onde eu vou ter a minha auditoria interna, onde eu vou ter todos os requisitos aí para monitorar o desempenho do meu sistema de gestão, e a parte de melhoria contínua, né, a melhoria que é o capítulo 10. Então, aqui, quem tem realmente uma ISO 9001, a integração ela fica muito fácil, assim, a gente tem bastante atalhos aí, né? Porque como a 9001 ela foi publicada em 2015 e já passou o tempo de migração, as empresas já estão adequadas, então, aí realmente a integração fica bem mais fácil. Com relação aos requisitos adicionais, então, da FSSC 22000, nós temos aqui a gestão de serviços, aqui um pouco mais voltado para a parte de laboratórios que fazem análises do produto, né? A parte de rotulagem dos produtos também, a defesa dos alimentos e mitigação de fraude alimentar, que é o plano Food Defense e Food Fraud. A FSSC ela tem algumas regras, tá, para o uso do logotipo. Por exemplo, você não pode usar o logotipo numa embalagem, né, numa etiqueta, nada que mencione que aquele produto, ou dê a entender que aquele produto ele está certificado, porque essas normas elas certificam processos, elas não certificam produto, né? Então, tu pode usar no teu logotipo, por exemplo, no site da empresa, o logotipo da FSSC, mas tu não pode imprimir ele numa embalagem, né? A gestão de alergênicos, então, que a gente tem aí forte na indústria de embalagens a questão do látex, né? A questão do látex, ela está presente tanto nas luvas, nos EPIs, quanto em algumas matérias-primas aí que são utilizadas na indústria de embalagens, né? Então, é um alergênico aí que no Brasil ele é considerado alergênico, ele tem que ser tratado conforme a legislação. E mesmo assim fazer uma investigação também de alergênicos, né? Que possam ser introduzidos no seu processo, através dos uniformes, através de outros tipos de alergênicos que possam ser introduzidos. A parte de monitoramento ambiental, então essa parte de monitoramento ambiental, ela é direcionada para a gente verificar a possibilidade de contaminação, fazer uma avaliação microbiológica do nosso ambiente de trabalho, né, se ele pode ser alguma fonte de contaminação,
os ventiladores que vocês usam, por exemplo, aqueles umidificadores que são utilizados, salas que são climatizadas, por exemplo, né? Como que está o meu ar ambiente, a contaminação que possa vir dos uniformes dos nossos funcionários, das mãos, né? Muitos processos de embalagem são muito manuais, assim, então o pessoal pega todas as embalagens com a mão, então isso acontece bastante. A formulação do produto, que é só para a categoria D, e a transporte e entrega, que é só para a categoria FI também, não se aplica aqui para embalagens. Como é que vocês têm acesso aos documentos aí da FSSC, então? A FSSC, ela tem um site aberto, né, que vocês podem entrar lá no site da FSSC e baixar todos os documentos do esquema, né? Inclusive, eles têm alguns guias também, por exemplo, eles implementaram um guia para a interpretação da ISO 22000, um guia para a implementação de Food Fraud, Food Defense. Então, eles têm vários guias lá que vocês podem estar baixando. Agora, as normas que são relacionadas à BNT, que é as normas ISO, essas aí, então, vocês precisam comprar, né? Essa a gente não consegue ter acesso gratuito. Certo? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui, estava olhando, dando uma olhadinha nas perguntas. Então, vamos lá. Pessoal, sobre a FSSC, era isso. Agora, a gente vai entrar na próxima norma aqui, que eu trouxe para a gente conversar, que é a BRC-GS, que muitos conhecem como BRC, né? Ah, todo mundo fala a norma BRC, Food, BRC PEC, porém, o que aconteceu? A BRC, ela foi fundada em 1996, é uma organização britânica, né? Foi fundada em 96, e o objetivo era harmonizar os padrões de segurança de alimentos em toda a cadeia. E em 2016, agora, ela foi adquirida pela LGC, que é uma empresa internacional aí de medições e testes biológicos, e por isso também houve uma alteração aí da logomarca, né, do logo, e mudou o nome para BRC-GS. Então, eles já estão utilizando aí a nova logomarca, estão divulgando ela em toda a cadeia. E a BRC, ela foi uma das primeiras normas aí que ela foi reconhecida pelo GFSAI, né? Ela já tem bastante tempo de mercado aí. Ela foi criada em 1998, aí ela tem a idade da minha filha, que deve estar assistindo o webinar aí também, né? Mas vamos lá. Quais são os escopos aí da cadeia de aplicação? A gente tem aí a norma de embalagens, a norma de alimentos, estocagem, distribuição, certificação para gluten free, produtos de consumo. Também temos para agentes e corretores, que são aquelas empresas que só comercializam o produto, né? Não fazem nenhuma aplicação aí, nenhuma operação com o produto, eles só fazem a comercialização. A BRC, então, ela foi fundada em 1998 e ela teve em 2000 a primeira norma reconhecida pelo GFSAI. Então, em 2002 foi publicada a primeira norma de embalagens, né? Em 2012 teve a versão 4 da norma que foi reconhecida, 2015 a versão 5, e agora em 2019, em agosto, foi publicada a versão 6 da norma, já com outro nome, né, que é BRC-GS Packaging Materials, que ela está na versão 6 e que ela já está vigente agora, a partir de 1º de fevereiro desse ano. As empresas auditadas já vão ser auditadas na versão 6. E os objetivos dessa norma, ela busca conformidade legal, né, atender a requisitos legais, requisitos de clientes. É uma norma que ela busca a autenticidade do produto, né, trabalhar com produtos autênticos realmente, isentos de fraudes, adulterações. Ela tem uma estrutura bem robusta, pessoal. Eu gosto muito da BRC, particularmente, porque a gente vê que a BRC ela foi produzida, ela foi feita por pessoas que conhecem do processo de embalagem, né? Já começa que ela é a única norma que tem requisitos, por exemplo, para pré-impressão, né? Então, dificilmente a gente tem requisitos para impressão, e a BRC tem para impressão, para pré-impressão, requisitos bem específicos. Ela é muito robusta na parte de controle de processos. A gente percebe que é uma norma, então,
que ela tem por objetivo a produção de embalagens seguras e qualidade. Por isso que a BRCGS, a gente fala que é um sistema de gestão de segurança de produto, já não é um sistema de gestão de segurança de alimentos, porque ela é uma norma que ela é aplicada tanto à indústria de alimentos quanto à indústria de produtos higiênicos. A gente vai ver esse escopo dela aqui, ó. Então, ela é aplicada para a fabricação de materiais de embalagem nas operações de produção e envasem de alimentos, mas também para produtos de consumo sensíveis à higiene, por exemplo, cosméticos, matérias-primas e outros produtos de consumo. Então, eu posso fabricar tanto embalagem para fralda, absorvente, lenço umedecido, embalagem para shampoo, todos os produtos cosméticos, aí ela também é aplicável. E ela também se aplica para as matérias-primas, né? Ela também pode ser aplicada para as matérias-primas da fabricação de embalagem. Ela não se aplica a materiais de embalagem que não passam por nenhum processo no local auditado, tá? Por exemplo, esse caso que eu falei para vocês dos agentes, né? Então, a pessoa compra a embalagem, né, num local, tomara que não seja na China, e revende em outro, né? Então, ela não faz nada nessa embalagem, nenhuma aplicação. Porém, ela tem um módulo agora para produtos comercializados, né? Porém, esses produtos, eles têm que ter algum processo dentro da empresa que está sendo produzido, nem que seja uma inspeção, né? Ele vai até a empresa, é inspecionado e depois ele é emitido. Então, essa é uma diferença aí da BRC. Como é que é a norma, né? Ela tá a configuração dela. Então, a gente tem aqui a parte 1. A norma, pessoal, só não tem, ela tem várias línguas, tá? Mas ela não tem em português. Não tinha, né? Até a última vez que eu olhei, semana passada. Ela não tem em português. Então, o que a gente consegue né, mais próximo aqui é espanhol ou então a norma em inglês. Então, a parte 1, ela dá uma introdução. A parte 2 é essa aqui que vai se aplicar para vocês, que são os requisitos auditáveis, então, são os requisitos que serão auditados. A parte 3, ela fala do protocolo de auditoria. A parte 4, gerenciamento e governança da norma. E depois ela tem alguns apêndices aqui, né? Mais para as certificadoras mesmo, né? Então, a BRC, ela funciona nesse sistema. Ela também é interessante, dentro da norma, vocês vão perceber um código de cores da norma, né, que são requisitos avaliados, o laranja, ele é requisitos avaliados como auditoria de BPF, então auditoria em loco. Os azuis são requisitos avaliados como a parte da auditoria de registro, documentação, que eles chamam auditoria desktop, e os que tem os dois é uma mistura aí dos requisitos de BPF, né, em loco e desktop. A BRC, diferente da FSSC, a auditoria não anunciada não é obrigatória, né? Porque o ciclo da auditoria da BRC, ela vai depender da tua pontuação. Então, aqui a gente já começa a ter um limite aí de não conformidades menores, né? Que nós não tínhamos lá na FSSC. Lá nós tínhamos a questão da situação da não conformidade maior e da crítica, né? Que gerava aí um follow-up ou uma suspensão do certificado. Aqui nós temos um limite, nós vamos conhecer. Então, nós temos aí a auditoria anunciada e a auditoria não anunciada. A auditoria anunciada é aquela que é agendada aí com vocês, né, com horário marcado. Então, o auditor vai lá, faz a auditoria naquele dia e horário. A auditoria não anunciada é a auditoria sem agendamento prévio, né? Então, quando a empresa opta por essa auditoria não anunciada, se ela for aprovada, ela vai receber um maisinho aí no seu certificado, e esse mais indica que a empresa fez uma auditoria não anunciada. Então, é opcional a auditoria, não é obrigatório, né? Então, agora a gente já passa aí uma auditoria não anunciada opcional. E a norma na versão 5, ela tinha uma separação que ela não tem mais na versão 6. Então, o que acontecia? Na versão 5, ela tinha níveis de higiene, né? Que era a higiene básica, e agora ela não tem mais esses níveis de higiene. O que tu vai aplicar os requisitos com base no risco? Fazer uma avaliação de riscos, né, para o teu processo. Então, o que acontece?
Eu tenho um determinado processo, por exemplo, que eu não tenho contato manual do meu operador com o produto, né? Então, nesse processo aqui, se eu fizer uma avaliação de riscos, identificar que eu não tenho risco de ter cabelos, pelos do braço no meu produto, eu posso não utilizar a manga longa, por exemplo. Agora, eu tenho um outro processo, onde as pessoas abraçam o produto, onde elas pegam o produto com a mão, né? Onde elas tiram as bobinas da máquina, abraçando a bobina. Ali já vai ser difícil justificar aí o não uso, né? Como que eu vou controlar esse pelo do braço? Então, ela me dá essa abertura e a avaliação é de risco. Então, o que ela recomenda para a gente? Para a gente, como ela tinha essa divisão, que era para embalagem primária e secundária, e agora ela não tem mais, ela diz o seguinte, ó, para a gente avaliar os desvios, né? Se eu posso desviar requisitos de higiene. Então, o que acontece? O produto é alimentício ou é sensível à higiene? Vai ter contato com a pele? Sim. Então, todos os requisitos de higiene devem ser aplicados? Não. Então, os requisitos de higiene podem ser desviados com base no risco, fazendo essa avaliação aí que eu comentei com vocês, né? Mas, assim, eu dei o exemplo ali da manga longa, tá? Mas a norma não fala que tem que usar manga longa, tá? Esse é um ponto que nas auditorias, mas tem que usar manga longa? Não, a norma não fala. A gente tem que fazer uma avaliação de riscos, identificar quais pontos ou se eu tenho a necessidade de usar ou não a manga longa. Essa é uma pergunta que sempre vem. Essas normas é obrigatório? Não é obrigatório. Quem vai dizer para ti é a tua avaliação de riscos, né? Claro que ela tem que ser coerente, né? Porque um dos requisitos, pessoal, para essas auditorias é que os auditores, eles tenham muita qualificação, né? Então, assim, já é solicitado, é muito diferente uma qualificação de outras normas aí que a gente está acostumados. O auditor, ele tem que ter conhecimento do processo de embalagem, tá? Seja por experiência dele, ter trabalhado, tem um requisito aí, por exemplo, a FSSC, ela fala em 5 anos, quando ele não tem formação, e 2 anos quando ele tiver formação. Então, ele vai ter que conhecer o processo de embalagem e vai poder questionar também situações de avaliação, tá? E o que é um requisito não aplicável? Ele refere-se a uma atividade que não ocorre no site. Então, vocês precisam justificar, né, na hora da auditoria, olha, o requisito de impressão, eu não tenho embalagem impressa, então ele não se aplica, né? E um requisito desviado no risco é essa situação que eu mostrei para vocês ali. Foi feita uma avaliação e esse requisito, com base no risco, ele não foi feito um desvio dele, mas ele é aplicado, mas foi desviado, tá? Isso pode acontecer. Principalmente, assim, quem for trabalhar, em algumas empresas são certificadas e são embalagens secundárias, né? Então, isso serve porque antes a norma tinha essa separação e hoje ela já não tem mais. E a norma, pessoal, ela tem aqui uma declaração de intenção em toda a cláusula dela, né? Todo início de capítulo ali, ela vai ter uma declaração de intenção. Ela define o resultado esperado da conformidade com aqueles requisitos. Olha, se eu aplicar todos os 2.1 para baixo, ali, 2.1, 2.12, a minha intenção é que eu tenha isso, que eu tenha um sistema de gestão de perigos e riscos completamente implementado, com avaliação de eficácia, né? Então, ela dá um resumo do que ela espera ali nos requisitos abaixo. E aí, pessoal, ela trabalha com requisitos fundamentais, que são os requisitos que eles são identificados por essa estrelinha. O requisito fundamental, ele é considerado essencial para a implementação eficaz da norma. Então, esse requisito, ele tem algumas condições aí especiais, tá? Que nós vamos comentar sobre ele. Então, por exemplo, o requisito fundamental aqui é o 1.1, né? Que a gerência sênior ali deve demonstrar que está plenamente comprometida com requisitos da norma, né? A avaliação que o auditor vai fazer. Então, o requisito é o 1.1, não é os que estão abaixo dele. Eu tenho 1.1, 1.12, aí esses aí não são fundamentais, só o que está identificado com a estrelinha. Dentro do site da BRC, pessoal, vocês conseguem baixar também um checklist de autoavaliação da norma, que é esse aqui que eu coloquei aqui embaixo, ó. Esse checklist,
ele é bem interessante, ele basicamente é toda a norma, porém, ele tem alguns espaços aí para vocês estarem fazendo uma avaliação, preenchendo. Então, ele serve aí também como um diagnóstico da norma, para vocês fazerem esse diagnóstico. Vamos falar sobre a classificação das não conformidades na BRC, tá? Então, assim, não conformidade menor, maior e crítica. Então, parecido ali com o sistema da FSSC. A menor é quando não se cumpriu um requisito por completo, porém, com base na avaliação ali do auditor, nas provas evidenciadas, a conformidade do produto não está em dúvida. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala aqui, essa é uma norma, ela certifica também o sistema de gestão da qualidade, né? Então, ela é uma norma de qualidade e segurança do produto. Então, tanto requisitos de segurança quanto qualidade vão poder ser auditados aqui. A maior, quando há uma falha substancial em cumprimento a uma declaração de intenção da cláusula, então vocês viram lá a declaração de intenção, né? Ou requisito da norma. Então, a empresa não implementou o requisito lá, não realizou auditoria interna. Ou quando se identifica uma situação que, com base nas evidências, levanta dúvida se o produto está conforme ou não. Né? Então, a conformidade aqui, ela é tanto em relação à qualidade, quanto em relação à segurança do produto. E a crítica, quando há uma falha no cumprimento de um requisito legal ou de segurança de produto. Então, aqui são aquelas situações extremas, né? Não fiz meus ensaios de migração total e específica das embalagens, né? Não tenho nenhuma comprovação aqui de que eu estou atendendo a um requisito legal. Está sendo usada uma matéria-prima que não é aprovado para o contato com alimentos, por exemplo, num produto alimentício. Uma não conformidade, pode ser uma não conformidade crítica. Então, essas situações aí, exemplos aí que acontecem, que podem acontecer. Em requisito fundamental, pessoal, não pode ter não conformidade maior, tá? Porque exige uma nova auditoria completa. Então, o requisito que está com a estrelinha não pode ter não conformidade maior, que são os requisitos fundamentais. Aí não certifica. Então, o que acontece? A BRC tem algumas situações aqui que vocês podem perder ou não ser recomendados a certificação. Primeiro, ação corretiva não recebida ou não aceita no prazo de 28 dias pelo organismo certificador. Então, vocês têm um prazo aí para estar enviando a ação corretiva e o organismo certificador também tem um prazo aí para estar avaliando e para estar retornando essa ação corretiva. Não conformidade crítica não certifica. Não conformidade maior em uma cláusula fundamental e excesso de número e tipos de não conformidades conforme a tabela. Vou mostrar para vocês a tabela de classificação da BRC e a evidência de falsificação de registros, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí em relação à questão dos registros, né? A evidência de falsificação de registros também leva a não ter a certificação. Então, a BRC, ela tem uma tabela, tá? E ela vai te dar um grade de classificação. Então, se tu for com a auditoria anunciada, a tua letrinha vai ser sem o mais. Então, a minha classificação é A, é B, é C, né? E aí, a tua classificação vai ser de acordo com o número de não conformidades que vocês têm e a frequência da auditoria também, né? Então, a auditoria, ela pode ser semestral ou ela pode ser anual. Então, esses dois são ciclos. Então, não existe, por exemplo, ciclo de 3 anos, como tem ali na BRC, né? Vocês vão ter auditoria de recertificação a cada 6 meses ou a cada 12 meses, depende da classificação. Então, a classificação AA ou AA+, que é a não anunciada, tu pode ter 5 não conformidades menores ou menos, tá? A classificação A, 6 a 10, né? A B, 11 a 16, ou tu pode ter uma maior e 10 ou menos menores, né? A C, 17 a 24 menores, ou uma maior e 11 a 16 menores, e 2 maiores ou 10 ou menos menores, e a tua frequência de auditoria já passa para 6 meses. Depois a D ainda certifica, tá? Porém, ali vai ter que ter uma visita dentro de 28 dias, aí um follow-up, né? A maior, tu pode ter uma ou duas,
e aí vai classificar o teu número de não conformidades, 25 a 30 menores, uma maior e 17 a 24 menores, duas maiores, 11 a 16 menores. E o que não certifica, né? Uma crítica ou mais, ou acima de 31 não conformidades menores, ou uma crítica 25 acima menores, duas críticas 17 ou mais, ou três críticas aí já não se certifica, requer uma nova auditoria. Então, aqui a gente já começa a ter uma diferença, pessoal, em relação à FSSC, né? Vocês viram que eu não apresentei aí número de não conformidades na FSSC, mas o que pode acontecer na FSSC, muitas não conformidades menores no mesmo tema, ela pode virar uma maior, né? Então, tem que ter esse cuidado, mas aqui na BRC a gente já começa a ter restrições aí em relação à quantidade de não conformidades menores que se pode ter. E aí essa classificação ela vai para o certificado de vocês, então o cliente vai saber a classificação que vocês tiveram aí na auditoria. Quais são os requisitos, então, aí da BRCGS, né? Então, ela tem 7 capítulos, a norma, tá? Nesses capítulos, então, a gente vai tratar o primeiro, que é o compromisso da alta direção, aqui vai entrar análise crítica, vai entrar toda a parte de responsabilidades e autoridades, o compromisso da alta direção, a política, né? Entra todos esses requisitos. Depois, a gestão de perigos e riscos, tá? Então, é aqui que nós vamos fazer toda a parte do APPCC, ou análise de perigos, porém, essa norma, pessoal, ela solicita, tá? É um requisito que não se faça somente avaliação de perigos físicos, químicos ou microbiológicos, né? Agora tem-se incluído os radiológicos também, mas também perigos funcionais, defeitos funcionais e de desempenho. Então, esse é outro ponto que, às vezes, tem muitas não conformidades pelo fato de o pessoal não fazer essa avaliação de defeitos funcionais, de perigos funcionais, que possam impactar no desempenho do produto. Depois, a parte de gestão da qualidade e segurança de produto. Então, aqui vai entrar toda a parte de controle de documentação, a parte de manutenção de registros, especificações, auditorias internas, ações corretivas e preventivas, a parte de aprovação de fornecedores, vai entrar a parte de fraudes também em matéria-prima, avaliação de fraudes, rastreabilidade, reclamações, recall, e depois vai entrar o capítulo 4, que é a norma para os estabelecimentos. Então, ele vai falar sobre a estrutura interna, a estrutura externa, sobre os serviços públicos, água, as utilidades, vai falar sobre a parte de segurança do site, né, que é a parte Food Defense, nós conhecemos, sobre o desenho das instalações, os fluxos, limpeza, higiene, manutenção, controle de contaminação de produtos, a parte de resíduos e controle de pragas. Depois, pessoal, o capítulo 5 é um capítulo gigantesco. Ele é muito grande, ele tem 10 requisitos, né? E essa aqui é um ponto bem diferencial aí da BRC, né? Nesse ponto aqui, ela foi bem a fundo nos processos, né? Por isso que eu digo que quem fez essa norma realmente conhece de fabricação de embalagem. Então, nesse capítulo aqui, ela vai falar sobre desenvolvimento de produto, ela vai falar sobre controle de material gráfico de artes, né? Para impressão, vai falar sobre controle de impressão, vai falar sobre controle de processos, né? Parâmetros de máquina, controle desses parâmetros, vai falar sobre calibração, inspeção de produto, controle de produto não conforme, recebimento de mercadorias, a parte de armazenamento, envio e transporte. Então, ela vai pegar aí todo o processo produtivo, mas ela tem um foco muito forte aí em controle de processos. Depois tem o capítulo 6, que é a parte de pessoal, que vai falar sobre treinamentos, capacitação, competência, higiene pessoal, né, dos requisitos para higiene pessoal, os requisitos para as instalações, né, as pias, fugiu a palavra ali, os vestiários, os sanitários, vai falar sobre triagem médica e sobre os uniformes também. E o capítulo 7, ele é um capítulo novo, tá? Ele entrou nessa última versão da norma agora, eles são requisitos para produtos comercializados.
Então, são produtos que a empresa só comercializa, né? Mas esses produtos, eles devem passar por algum processo dentro da empresa, né? Nem que seja um recebimento, uma separação. Então, ele deve passar pela empresa, porque se ele não passar, aí ele já vai ser um corretor, já entra na norma de corretagem. Além desses requisitos, também é possível realizar a certificação de módulos adicionais. Então, por exemplo, tem um módulo agora, o Audit One, que é um módulo relacionado com rastreabilidade, que ele tem requisitos a mais aí de rastreabilidade, tem um módulo para controle de pellets e produtos em pó, que também ele é um módulo adicional aí que está sendo implementado. Então, às vezes, os clientes exigem algum módulo adicional, né, e a empresa pode estar implementando, fazendo uma auditoria adicional com esses módulos também. Aí, se tu não tens, por exemplo, no teu processo, produtos comercializados, o requisito 7 ele é um requisito não aplicável, porque vocês não têm essa situação na empresa de vocês. Quais são os requisitos fundamentais, pessoal? O requisito de estrelinha, que não pode ter não conformidade interna. Desculpa, não conformidade maior, né? A auditoria interna é um requisito fundamental também. Então, a gente tem o 1.1, que é o compromisso da alta direção e a melhoria contínua. A gente tem o 2.2, que é a análise de perigos e avaliação de riscos. O 3.4, que são as especificações. O 3.5, que são as auditorias internas. O 3.11, que é o requisito de rastreabilidade. Nós temos o requisito 4.8, higiene e limpeza, e nós temos o requisito 5.4, controle de processo, 6.1, treinamento e competência. Então, esses são os requisitos aí que são considerados fundamentais para a implementação eficaz da norma, né? Então, esses requisitos, não se pode aí ter não conformidade maior nesses requisitos. Vamos passar para o próximo aqui. E a BRC, tá? Ela tem acesso liberado aos documentos do esquema, então vocês podem acessar, baixar os documentos. Tem só uma divisão que é o seguinte, do esquema não, né? Da norma, né? Esquema é na FSSC, mas ela tem acesso liberado e vocês podem baixar o documento, só não pode, só os documentos, as normas impressas, aí vocês vão precisar comprar. E lá dentro, ela tem vários guias, lá no BRC GS Bookshop, tem vários guias, tem treinamentos, tem vários materiais também que vocês podem estar adquirindo, né? Porém, assim, o valor é em euro, né? Então, assim, fica um pouquinho pesadinho, assim, mas vale a pena adquirir alguns materiais, sim, né? Mas a norma, vocês conseguem baixar a versão free dela em PDF, que é a versão bloqueada para impressão. Então, é a versão que é só para uso em dispositivos digitais. Essa foi a BRCGS, pessoal. Agora a gente vai entrar aí nos requisitos da IFS. Então, a IFS é uma norma alemã, né? Ela foi fundada em 2003 por varejistas alemães, com o objetivo de harmonizar aí as normas de sistema de segurança de alimentos, né? Então, eles possuem um comitê técnico, que faz parte, assim como as outras normas também. E essas normas IFS, hoje, elas são reconhecidas aí pelo GFSAI também, né? Então, são outras normas aí que no Brasil, né, na parte de embalagens, ela está sendo muito usada. Um grande player que adotou ela foi a BRF, né? A BRF tem utilizado a IFS como referência aí para os seus protocolos de auditoria. Então, ela está usando o protocolo Global Markets com a IFS, e a gente percebe que ela colocou alguns requisitos específicos também dela nesse protocolo. Então, muitas empresas hoje no Brasil que fornecem, principalmente aí para a BRF, elas estão sendo auditadas nesse protocolo. E ela tem vários escopos aí de atuação, a IFS também, então produtos cosméticos, ela tem a Food, né, ela tem a Global Markets Food também, ela tem a parte de transporte, a parte de logística, né, e os protocolos, os corretores também, as corretoras, e ela tem a IFS PEC Security, que é a norma que a gente vai conhecer um pouquinho dela hoje aqui, tá? A IFS PEC Security, então, né, ela foi publicada em 2012,
E em 2013, ela foi reconhecida pelo GFSAI. O escopo dela também é para embalagens para alimentos, ela tem também um escopo mais amplo, então, e produtos de higiene e limpeza. Porém, para produtos comercializados, ela não tem um capítulo especial, por exemplo, como tem a BRC. Então, daí tem a IFS Brooker, né, que é para produtos comercializados, para os agentes e corretores, né? E os pilares dela é segurança, autenticidade, qualidade e controle de processos. Então, produtos seguros, autênticos, com qualidade e processos controlados. A norma está na versão 1.1, tá? Ela foi publicada em dezembro de 2017. Vocês também conseguem, acessando o site da IFS, baixar essa norma. Essa ela já tem em português, ela não tinha, mas agora já tem traduzida, a tradução oficial. Então, vocês conseguem baixar. E o legal dessa norma é que ela tem, do lado do requisito, ela dá uma sugestão de como esse requisito vai ser avaliado, que já serve como uma sugestão para a implantação desse requisito, né? Então, ela já faz aí uma avaliação também de sugestões de como implementar ou o que avaliar nesse requisito. É bem interessante. Quais são os tipos de auditoria? Como que funciona? Então, ela também não tem ciclo, tá? Então, por exemplo, como da FSSC, que são ciclos de 3 anos, não. Então, ela tem auditoria inicial, que é a primeira auditoria realizada em IFS PEC Secure, né? Então, aquela primeira auditoria que vocês vão ter na empresa de vocês. Depois da auditoria inicial, ela tem a auditoria de renovação, que é qualquer auditoria feita após a inicial, então que seriam como se fosse as manutenções, mas na verdade ela é uma de renovação de certificado, né? E ela tem a auditoria de acompanhamento, que é a auditoria quando há a necessidade de um follow-up. Quando, por exemplo, na auditoria inicial, a pontuação mínima não foi atingida para conseguir a certificação. E ela tem a auditoria de extensão, que é quando a empresa tem uma extensão de escopo, por exemplo, instala novos maquinários com processos diferentes e vai ampliar o escopo dela, produz novos produtos, então precisa ser chamado essa auditoria também. E ela tem o protocolo de auditoria não anunciada, que também é opcional, tá? Ele não é obrigatório, e também vai no certificado, se você optou pela auditoria não anunciada ou se optou pela auditoria anunciada, e ela é realizada entre 16 semanas antes do vencimento e 2 semanas após o vencimento do certificado atual. Esses são as diretrizes que estão da IFS, para o tempo da auditoria não anunciada. E aí, a IFS ela é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Ela tem 2 tipos de constatações, tá? E ela vai te dar uma pontuação. Então, por exemplo, se você cumprir todo o requisito, teu resultado vai ser A, tu vai receber 20 pontos. Se cumpre quase totalmente, vai ser B e vai ter 15 pontos. Se pequena parte do requisito está implementada, ele tem mais 5 pontos. Dentro das diretrizes da IFS para auditoria, ela detalha melhor, tá? Ela é um pouco mais objetiva nessa questão da avaliação. Como que eu vou avaliar se pequena parte do requisito está implementada? Isso para os auditores, ela deixa mais claro e está na norma também ali na parte de auditorias. A pontuação D, então, você perde menos 20 pontos, então, às vezes as empresas, olha, mas eu estou negativo, eu fiz um diagnóstico, eu estou negativo, é porque realmente ela vai descontar ponto, né, a menos 20 pontos, e dependendo de quanto for, pode ficar negativo mesmo, essa conta pode não fechar positiva. E aí nós temos 2 tipos de constatações, a não conformidade maior e a não conformidade no requisito QO, né? A não conformidade maior é quando tem uma falha substancial no atendimento dos requisitos da norma e gera sério perigo à saúde. Então, o que acontece? Uma não conformidade maior, ela retira menos 15% de todos os pontos totais possíveis. E uma não conformidade no requisito QO, quando ele não está implementado, que é a opção D, ela tira 50% dos pontos totais possíveis. Então, aqui a empresa já não certifica, né? Já tendo uma não conformidade maior no requisito QO, né? Uma não conformidade
com categoria D, quando ele não está implementado num QO, ela já não certifica. Vamos conhecer um pouquinho melhor. Então, ela tem essas duas constatações, tá? Que é a não conformidade maior, quando há uma falha no cumprimento do requisito da norma, o requisito todo, por exemplo, e ele inclui segurança de alimentos, requisitos legais. Uma maior pode ser atribuída também uma não conformidade que pode conduzir a um sério perigo à saúde, né? Então, aquelas situações que eu mostrei para vocês, eu já passei antes, referente a estar utilizando materiais não aprovados, não atender a requisitos legais, falsificação de documentos, né? Então, isso tudo são situações aí que podem, produto inseguro, né? Que extrapolou os limites aí dos PCCs ou dos PPROs sendo enviados sem ter uma ação da empresa. E o requisito QO, que são chamados de requisitos nocaute, né? Ele realmente dá um nocaute aí, né? Porque se a empresa tiver uma não conformidade, né, nesse requisito, ela vai aí ter 50% dos total, né, dos pontos aí já não vai para certificação. Nesse QO, o C não é possível, tá? Ou ele tem que estar cumprindo totalmente ou quase que totalmente. Se ele tiver C, pequena parte, ele é considerado como D, como não implementado. O C não é possível para o requisito QO. Então, e aí, a empresa, para ela ser aprovada aí no processo de auditoria da IFS, né, ela tem alguns pontos aí, uma pontuação total aí que ela vai atingir. Então, se ela atingir a pontuação igual ou acima 95%, ela é aprovada no nível superior, né? Então, ela precisa enviar o plano de ação, né? Todas essas normas, o pessoal trabalham com a avaliação do plano de ação. Você precisa enviar o plano de ação, precisa ser aceito pela certificadora. E o certificado tem 12 meses de validade, né? E o certificado vai estar lá dizendo que foi a IFS no nível superior. Uma pontuação entre 75% e 95% é aprovado no nível básico da IFS, né? E aí no certificado vai estar lá com nível básico e 12 meses. E aí se tu tiver uma não conformidade maior, mas tiver mais que 75% dos requisitos cumpridos, né? Estão sendo cumpridos, o que acontece? O status é não aprovado, a não ser que você tome algumas medidas, né? Então, por exemplo, a não conformidade maior esteja resolvida, né? Ou pode ser resolvida durante a auditoria de acompanhamento, evidenciado na auditoria de acompanhamento, aí recebe o certificado aí com nível básico, se tomar essas medidas, né? Num primeiro momento é não aprovado. E uma maior e menor que 75% é não aprovado, tem que ter nova auditoria, e uma no requisito QO como D também é não aprovado. Então, o requisito QO que está com esse status aqui de D, de requisito não implementado, também é não aprovado. Vamos conhecer quais são esses requisitos, então, da norma IFS. Então, vocês vão ver que todos eles são requisitos muito equivalentes, né? Até pelo fato de essas normas passarem por uma avaliação de benchmarking aí do GFSI, elas precisam ser equivalentes, né? Então, uma norma, ela tem equivalência a outra. Não são iguais, mas são equivalentes. Responsabilidade da direção, né? Então, vai ter aqui a parte de conscientização, ela é um requisito QO, né? Então, 1, 2, 4 é um requisito QO. Então, se as pessoas não estiverem conscientes aí da sua atividade, do sistema de gestão de segurança do produto, né, pode ter uma não conformidade maior. Depois, o sistema de gestão da qualidade e segurança do produto, que é o capítulo 2, então, que vai tratar da gestão da qualidade, gestão de segurança do material de embalagem, análise de perigos e riscos. Depois a gente tem o gerenciamento, a gestão de recursos, né, recursos humanos, e a gente tem o requisito de higiene pessoal, né, que também, como lá na BRC ele era um requisito fundamental, aqui também ele é um requisito QO. Capacitação e treinamento, instalações sanitárias para higiene e vestiários. Depois a gente tem também a parte de produção, assim como a BRC, né? É um capítulo bem grande aqui, né? Tem muitos requisitos, temos 20 requisitos aqui nesse capítulo. Então, a gente está falando de contratos, especificação de matéria-prima, conformidade de formulação, é um requisito QO.
e a especificação de matéria-prima também. Toda a parte de desenvolvimento de produtos, compra, embalagem, a parte fabril, interna, externa, layout, os requisitos de construção, toda a parte de limpeza e desinfecção, gerenciamento de resíduos, corpos estranhos, metal, vidro, madeira. É um requisito QO também, a gestão de corpos estranhos, o gerenciamento, controle de pragas, transporte, manutenção, equipamentos, rastreabilidade, o sistema de rastreabilidade, que é o 418.1, é um requisito QO também, assim como era lá na BRC, alergênicos e a parte de fraude de produtos. Depois, medição, análise e melhoria, aqui vai ter as auditorias internas como requisito QO, a gestão de incidentes, recolhimento e recall também é requisito QO. Aqui vai tratar, então, da validação, do controle de processo, a calibrações, análise de produto, quarentena, gestão de reclamações, a parte de não conformidades, ações corretivas, e o gerenciamento das ações corretivas, ele também é um requisito QO. Depois nós temos Food Defense, que é a avaliação da defesa do site, a segurança do pessoal e visitantes, inspeções externas, né? Esses são os requisitos aí da IFS. E os padrões da IFS, vocês conseguem também, como eu falei antes ali, baixar ali no próprio site da IFS, né? Onde tem as ferramentas ali. Esses padrões vocês conseguem fazer um cadastro no site, mas ele é gratuito, né? O que não está sendo gratuito, a gente não está conseguindo acessar o banco de dados aí para entender toda essa parte aí de quem está certificado e quem não, né? Mas o resto a gente está conseguindo ter acesso. E aí, pessoal, eu sempre comento como começar, né, um sistema de gestão de segurança de alimentos ou segurança de produto na indústria de embalagem, né? Porque a gente já acompanhou situações que às vezes vem da alta direção, olha, nós precisamos implementar esse sistema, né? O cliente está exigindo, porém, falta um pouco de conhecimento sobre o que é. Muitas vezes a visão que se tem é que se é um sistema documental, né? E vocês viram que a gente vai trabalhar infraestrutura, precisa ter investimentos, né? Vai mudar a cultura, a gente vai mexer em hábitos culturais das pessoas, né? A gente vai precisar rever toda a situação de acessos das empresas, fazer vários controles que hoje não existem. Então, como a gente sempre recomenda, né? O ideal, pessoal, é sempre fazer um diagnóstico, né? Fazer uma verificação dos requisitos da norma e quais as necessidades da empresa para fazer o atendimento a esses requisitos. Então, o que é importante? Vocês podem fazer vocês mesmos esse diagnóstico, né? Adquirir a norma ou baixar as normas, né? Escolher qual a norma vocês vão trabalhar, baixá-las e fazer esse autodiagnóstico. Pode contratar uma auditoria para fazer esse diagnóstico da empresa, porque nesse diagnóstico, o que acontece? Já se consegue ter uma ideia macro de investimentos maiores, porque se vocês não têm o plano de controle de perigos, o plano APPCC ainda implementado, o que vai acontecer? Na confecção do plano, podem, e é muito comum, se identificar mais necessidades de investimentos. Olha, eu vou precisar trocar o meu óleo lubrificante dessas partes de máquina. Isso é uma necessidade de investimento. Eu preciso trocar a minha superfície de contato das esteiras. É uma necessidade de investimento. Mas, de uma forma macro, esse autodiagnóstico já consegue dar para vocês, ou a auditoria de diagnóstico, uma ideia dos investimentos maiores, mas sempre a gente comenta, né, que vão ter situações aí que vão acontecer ao longo da construção do trabalho, principalmente na análise de perigos. Primeiro, fazer esse diagnóstico para ter ideia. Eu já vi empresas que começaram a fazer o trabalho de implantação da norma, né, e aí, quando chegaram nos investimentos, não tinham previstos os valores, enfim, tiveram que parar para jogar isso para o orçamento do ano seguinte, né? Então, é muito importante isso, primeiro fazer esse diagnóstico. Depois, pessoal, um ponto importante é treinamento, né? A gente vai mexer muito em processo, vocês viram ali, né,
como principalmente essas duas últimas normas, elas têm muito requisitos para processo. Então, assim, a alta direção precisa estar ciente do que vai estar acontecendo, claro que de uma forma macro, né? A gente não vai colocar a alta direção aí no treinamento de interpretação de 2 dias, né? Mas a gente vai ter que passar para eles de uma forma macro o que vai acontecer e quais são os requisitos. As lideranças, né, gerências, é importante eles estarem sabendo do que está acontecendo, quais são os requisitos da norma, né? A equipe de análise de perigos ou a equipe ESA, por exemplo, que vai ajudar nessa implantação, precisa ter um treinamento mais profundo em análise de perigos, né? E o ideal é que tenha também de interpretação da norma. Os auditores internos, que vocês forem optar por auditorias internas, então eles precisam estar treinados também. E o treinamento da equipe em geral, né? A equipe em geral, que eu digo, são todos os colaboradores, para que eles entendam, né, o que está acontecendo, quais são os requisitos, por que é importante esse projeto. Outro ponto que a gente recomenda é fazer a implantação como um projeto, acompanhamento de prazos, responsabilidades. Vocês podem trabalhar com uma consultoria já especializada ou fazendo benchmarking também com outras empresas do segmento. Às vezes a gente tem muitas situações, né? Algumas lideranças questionam: mas nós precisamos implementar isso, como que as outras empresas fizeram, né? Se tem muita essa dúvida, então, onde for possível fazer um benchmarking, é bem interessante levar, né, esses questionadores, que as pessoas entendam melhor as necessidades. Então, esse é um ponto bem específico aí que a gente recomenda na implantação de uma norma. Nós conversávamos aqui em alguns consultores sobre a situação atual, enfim, o momento que a gente está vivendo, né? E eu acredito que, assim, vai vir muito forte, pessoal, a cobrança agora por gerenciamento de crises, né? Por planos de gerenciamento de crises, atendimento a emergências, que é um dos requisitos das normas, né? Se vocês não tenham ainda, procurem implementar, porque a gente já está percebendo hoje já essa demanda. É só vocês olharem nas redes sociais, LinkedIn, enfim, outras redes, as empresas anunciando o que estão fazendo para gerenciar essa crise, né? E garantir que os seus produtos tenham qualidade, que os seus funcionários também estejam a salvo, né? Estejam protegidos. Então eu acho que esse é um ponto importante, e esse também é um requisito das normas aí de segurança de alimentos ou embalagens. E aí, pessoal, eu vou abrir agora, então, né, para algumas perguntas. Não sei se vocês têm algumas questões, alguns questionamentos. A gente tem um tempinho aí que eu deixei. Se alguém tiver alguma situação para mandar aqui no chatzinho de perguntas, eu vou abrir ele aqui agora, né? Eu vou ver algumas perguntas aqui. O Ademir está perguntando, então, se a gente tem a norma BRC em português. Nós não temos ainda, né? Nós não temos ainda. Nem a Heloísa também perguntou se a gente tem aí a norma, o checklist de autoavaliação da norma, se ele está disponível free. Sim, ele está disponível free, inclusive ele está até em Word, ele está até em uma versão editável aí para vocês, que fica mais fácil. Aí tem uma outra pergunta aqui. As RNCs menor, maior, crítica têm classificações bem similares. Sim, entre FSSC e BRCGS. Seria correto pensar assim? A BRCGS ela tem a questão da não conformidade em requisito fundamental, né? Então, ela tem aquela questão ainda de ter não conformidade em requisito fundamental. O que a gente percebe, Helena, nas auditorias, tá, que a gente tem acompanhado tanto da BRC quanto da FSSC, é que algumas não conformidades, tá, que, por exemplo, na FSSC, elas foram consideradas como menores, na BRC elas foram consideradas como como maior, desculpa. Então, a gente tem algumas situações assim, principalmente situações relacionadas a questão de estrutura física, tá? A BRC, aqui pelo menos as auditorias que nós temos acompanhado, ela tem um posicionamento um pouco mais rígido que a FSSC na tratativa das suas não conformidades em estrutura física.
né? Então, a gente percebe essa diferença, assim, entre as duas, isso na prática, né? Não sei se é diretriz, assim, mas isso na prática é o que a gente vem percebendo, certo? Acho que é isso. Carla, estás aí? Acho que a Carla está com o áudio desligado, né? Não sei se tem mais alguma questão. Vamos olhar aqui no bate-papo aqui, que eu estava nas perguntas. Certo? Pegando meu áudio, Fábio tá ouvindo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carla. Aqui não tenho mais nenhuma pergunta. Tens mais algumas aí? Elas que chegaram por e-mail, já enviei no chat. Ah, certo. Uhum. Então tá, pessoal. Se o pessoal não tem mais dúvidas, a gente fica à disposição aqui também, se quiserem enviar algo por e-mail, né? Agradeço aí a participação de todos, espero que tenha sido proveitoso, né? A gente conseguiu tirar dúvidas aí de vocês, ampliar um pouquinho mais o conhecimento sobre essas normas, e aí a gente vai estar disponibilizando para vocês a apresentação, o certificado de participação também, e a gente vai estar colocando essa apresentação no YouTube também, para que vocês tenham acesso. Aí vocês vão ter o link lá do YouTube para poder acessar também, enviar para outras pessoas. Então, eu agradeço, espero que fiquem todos bem, e até a próxima. Obrigada.